Deus por tua vida nesse dia, 9 de abril de 2024. A fé é a certeza do que você espera e a convicção de fato que você não vê, você crê. Você crê sem ver. 10:9 de Romanos diz que se você confessar com a tua boca e no teu coração você crê que Deus ressuscitou seu Filho amado entre os mortos, você será salvo, porque com a boca você confessou e confessa a tua salvação. E com o coração você crê que Ele justificou você pela fé. Justificado pela fé, temos paz para com Deus. Amém. Então acabou. Aqui é ponto final. Então todos foram, antes da cruz, a cruz inizou de água. Todos foram destruídos da glória de Deus. Por quê? Havia um pecado debaixo da lei de Moisés que seria tirado na cruz. Eu esqueci pensando primeiro João, capítulo 3, versículo 4, 5, 6, ali foi tirado o pecado, a transgressão da lei, o juízo para os judeus. Nós, gentios, não passaremos pelo juízo. O juízo aqui hoje é um tormento que você passa na sua casa, no seu trabalho, na rua, no trânsito, porque vão afetar esse corpo de carne que não entendeu a morte da cruz. Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Você tem esse conhecimento para poder reter para você toda a palavra que é boa. Aqui está Romanos 3, versículo 19 primeiro, depois vamos ao 21. A justificação pela fé em Cristo Jesus. Aqui não é de Nazaré, aqui é o Cristo que ele citou, ensinou a Paulo o mistério que estava oculto e hoje aqui no coração. 3,19 de Romanos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, hoje não, eu na graça. Hoje a lei de Deus está aqui, mas a de Moisés saiu do meio. Diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então havia uma culpa lá antes da cruz. Na cruz foi tirada essa culpa, onde aqui você está com a mente ativada para servir Deus em espírito e em verdade. 20. Visto que ninguém será justificado dele por obra da lei. 2,16 de Gálatas diz o quê? Pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus, porque já foram na cruz para cá justificados. Então não tem que fazer a obra da lei hoje. Não tem que tomar Santa Ceia, não tem que dar o dízimo, não tem que bater nas águas, não tem que tomar água após a oração, porque são obras da lei, isso é fermento que leva toda a massa. Então, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, o pecado te dá cruz. Ali veio o conhecimento do pecado e ali era a sombra do mesmo vindouro, como diz Hebreus 10:1. Agora aqui, 3,21. Mas agora, da cruz para cá, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Justificado mediante a fé, temos fé para com Deus. Romanos 5. Já aconteceu. Aqui é a transição da lei para a graça. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Testemunhada pela lei e profeta que na cruz ficou. Por isso que João ele foi o último profeta da lei. Hoje, debaixo da graça, não tem profeta. Mas só que aqueles fariseus que ultrapassaram a cruz, não entendeu a morte de cruz do corpo de carne, vive no Jesus de Nazaré, onde você tem que fazer campanha, com a libertação, obedecer ao homem, obedecer aquele homem que está ali, segundo a carne, e obriga você a fazer sacrifício, algo que ele não quis nunca debaixo da lei de Moisés, por isso escreveu Oséias 6,6. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, mais do que holocausto. Quando você lê isso, traz para a graça, você vive uma paz no teu coração que te leva a esse amor e a esse perdão. 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Não é de Nazaré, aqui sempre menciona Mateus 10,5, a de Jesus de Nazaré, escolhe os 12 e fala, vão por este de amor para o enfermo, mas não derrumam o gentio, porque viria Paulo para ensinar a igreja nos dias de hoje. Por isso ele ensinou a igreja de Coríntio, dos Gálatas, dos Efésios. Ensina hoje a igreja de Cristo, aqui na terra, já, nossa nova terra, mediante a fé em Jesus, para todos e sobre todos, os que creem, porque não há distinção. 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso que hoje tem um pastor e uma igreja. Você é a igreja, ele é o teu pastor. João 10,16. Não tem mais o que fazer, já está tudo pronto. Então o que os pastores fazem debaixo da lei? Colocam o fermento na massa dos fariseus. Então são o quê? Sepulcro caiado, raça de víbora, são aqueles que ficam na porta. E você não entra para entender essa palavra aqui.
em espírito e verdade. Então aqui, 5, 7 de 1 Coríntios, fermento, né? Que eles colocam na massa. Coríntios era uma igreja de criança, que Paulo dava leite, 3 de 1 Coríntios, era de Paulo dava leite às igrejas, porque era uma igreja carnal. Estava debaixo da lei de Moisés, como hoje tem muitas, né? Então aqui está, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Já foi imolado. Eu não tenho que fazer Santa Ceia hoje, porque o corpo de Cristo está dentro de mim. Ele foi formado dentro de mim, como está sendo formado em você. Com essas palavrinhas que você tem aqui, que você ouve todo dia de mim, do Espírito Santo, que hoje ensina as igrejas, né? 8. Por isso, celebramos a festa não com o pão asmo, não com o pão velho, fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Então eles têm maldade, têm malícia, para enganar o povo de Deus. E sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então temos que ser sinceros e falar a verdade. Jesus, ele foi o último sacrifício. Não tem nada a fazer hoje. 10:14, com uma só oferta. Ele aperfeiçoou a igreja para sempre. Então a igreja hoje está justificada diante do Pai, que é o Cristo, aquele que citou após a morte e deu fruto para Deus. Então, aqui, por isso que a igreja hoje pentecostal, tradicional, que tem uma placa, né, ali, tá um homem desviado da verdade, que ele faz culto de feitiçaria, ele busca o Cristo no monte, ele busca tudo lá, enquanto que ele está dentro de você, aqui. Ele falou, Lucas 7:20, não me busque aqui, nem lá, nem acolá, eu vou estar dentro de vós, para te ensinar as minhas palavras. Então, por isso que aqui eles eram contra o apóstolo Paulo. Atos 21:21. Atos 21:21, olha só. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus, entre os gentios, a apostatar de Moisés, porque Moisés era a lei. Ficou fraco, ficou pobre com o advento da graça. Então eu não posso colocar fermento na graça. Eu tenho que pregar a graça pura, sem dízimo, sem Páscoa judaica, que é Santa Ceia, sem batismo nas águas, sem água após oração, sem buscar Deus no monte, sem guardar o sábado, sem fazer nada da lei, porque a lei deixou de ser, porque a lei era a sombra do vindouro, como diz Hebreus 10:1. Era a sombra para que viesse a segunda aliança, que é 10:9 de Hebreus, remove a primeira aliança, que era Moisés, para estabelecer a segunda, para que você tire o véu do rosto. Hebreus 10:9. Remove primeiro para estabelecer a segunda. E para tirar o véu do rosto, 2 Coríntios 3, versículo 14 a 17, você tem que tirar o véu para ter acesso a Deus, não o pastor da igreja, que o pastor ali ele vai te enganar, ele vai mandar você fazer as obras da lei. E pelas obras da lei, está escrito aqui, 2:16 de Gálatas, ninguém será justificado diante dele, porque já foram todos justificados, todo aquele que ele escolheu, todo aquele que crê. Agora, aquele que está lá, ele não crê, porque ele quer ver a mão de Jesus marcada com cravo. Tomé foi incrédulo, ele falou, você só crê o que você viu. Mas 20:29 de João falou, bem-aventurado é aquele que não viu, mas crê. Debaixo da graça, você ouve e você crê. O amor é a cura, o amor e o perdão é um processo de cura dentro de um coração. Um coração amargurado traz para você muita dor, mas um coração purificado é bênção do Senhor. Deus é Espírito, você não vê, acredite nesta manhã que Ele mora dentro de você. Meu amado irmão, minha amada irmã, Efésios 5:26-27, ali Ele lavou a igreja, bateu um pastor e você hoje é a igreja. Lavou com água pura, a palavra de Deus, para que só não venha crer em mandamento de homens. Homens estes, de verdade, que não pregam a verdade. Pois eles é a verdade, e ela vos libertará do mundo religioso e do mundo secular, para você entender Cristo, que no seu coração nesta manhã está. Amém, graças a Deus.